Olá pessoal, chegando aqui para mais uma aula de física. Hoje nós vamos falar da influência das transformações isobárica e adiabática na primeira lei da termodinâmica. Começando aqui pelas transformações isobárica. Nessa transformação, a gente relembrando lá no estudo dos gases, né, ela ocorre a pressão constante, ou seja, o valor da pressão não muda, né? E nós vamos ter alteração entre as outras duas variáveis, que são quem? Volume e temperatura. Tá? E essa variação ocorre de forma diretamente proporcional, né? Se eu tiver uma mudança no volume e o volume aumentar, vai acontecer uma mudança também na temperatura, de forma que ela também aumenta. Se eu tiver uma redução no volume, a temperatura também vai sofrer uma diminuição. Aí aqui a gente observando aqui a expressão da primeira lei da termodinâmica. Ó. Quantidade de calor é igual a variação da energia interna mais o trabalho. Ó, se nós tivermos mudança de temperatura, significa que nós vamos ter variação da energia interna. Então esse valorzinho aqui é diferente de zero. Então eu não posso retirá-lo, né? Não posso simplificar aqui na expressão. E aqui o trabalho depende de quem? Da pressão e do volume. Ó. Então o trabalho ele vai ser, digamos, diretamente proporcional à variação de volume. Então, se eu tiver variação de volume, então o trabalho aqui vai ser diferente de zero. Então, também esse termo não dá para ser simplificado. Então, nesse caso aqui, não dá para a gente simplificar nada na expressãozinha, né, da primeira lei da termodinâmica. E aqui, ó, quando a gente precisar calcular cada variável dessa, se eu precisar calcular a quantidade de calor, aqui nós lembramos daquela formulazinha lá do que macete, né? Ó. Então, calor, ó, quantidade de calor a pressão constante, vai ser o produto da massa, da substância, do gás, vezes o calor específico, ó, P, esse Pzinho aqui significa que é a pressão constante, multiplicado pela variação de temperatura. Se a gente quiser encontrar o ΔU, né, que é a variação da energia interna, como ele depende da variação da temperatura, a gente usa essa relação, ó, ΔU igual a 3,5 de N, número de mols, vezes R, que é a constante universal dos gases, vezes o ΔT. Se eu tiver outros valores, se eu não tiver o ΔT, eu posso usar essa outra expressão, ó, ΔU igual a 3,5 do produto da pressão, vezes a variação do volume. E o trabalho? O trabalho é igual ao valor da pressão, que é constante, multiplicado pela variação do volume, vezes o ΔV. Um exemplo prático é a fervura da água dentro de uma panela a pressão constante, tá certo? Então, como a pressão constante vai permanecer constante, aí vai ter troca, ó. O calor que a panela vai ganhar, ele vai se transformar em trabalho e também vai variar a energia interna, né, lá do gás que está dentro da panela, ok? Ou seja, no caso aí, ó, na fervura, né, o que está acontecendo? A substância está ganhando calor, então aqui nós vamos ter um aumento de temperatura, tá? Vai variar a energia interna para cima, né, o valor dela, e vai realizar um trabalho. Normalmente o gás vai sofrer uma expansãozinha dentro da panela lá, tá? Agora a gente vai analisar a transformação isobárica de duas formas. Primeiro, vamos analisar quando nós tivermos uma expansão isobárica, ou seja, uma expansão a pressão constante. Ou seja, a expansão a gente relembra. Ó. Observe aqui como está o volume inicial e como está o volume final. O volume final vai aumentar, houve uma expansão do gás. Então, a gente relembrando, quando a gente tem uma expansão, o que é que acontece? O volume aumenta. E como o volume é diretamente proporcional à temperatura, então a temperatura também vai aumentar. Tá certo? Porque V e T são diretamente proporcionais. E a gente for ver a questão dos sinais, ó. O trabalho vai ser positivo, né? Por quê? Porque o ΔV é positivo. Vai ter um aumento no volume, ou seja, o volume final é maior do que o inicial, então se você fizer a variação, então esse valorzinho vai ser positivo. E a variação da energia interna também é positiva. Por quê? Porque vou ter um aumento de temperatura, né? A variação da energia interna depende do ΔT, ó. Então se o ΔT for positivo, o ΔU também é positivo.
Aí a gente voltando aqui para a expressão da primeira lei da termodinâmica. Ó. Observe que o ΔU vai ser positivo, tá? E o trabalho, né, também vai ser positivo. Ó. Esses dois termos são positivos. Então, quando você soma dois valores positivos, então o resultadozinho aqui também é positivo, tá ok? Então, aqui a gente vai observar o seguinte, ó, voltando aqui. Como o ΔU e T são positivos, né, que a gente observou aqui, fazendo esse jogo de sinais, então o Q também é positivo, ou seja, o calor é positivo quando? Quando o meu sistema ganha calor, ou seja, para ocorrer uma expansão isobárica, o meu sistema, ou seja, o meu gás, tem que ganhar calor de uma fonte externa. Agora vamos analisar aqui o caso de uma contração ou compressão isobárica, que acontece assim, ó. Digamos que aqui nós temos essa situação inicial, nós temos um certo volume, e aqui, ó, a situação final, houve uma redução no volume, tá? E quando nós temos uma redução no volume, o que é que nós vamos acontecer? O que é que vai acontecer, né? Quando nós tivermos uma compressão isobárica, o volume vai diminuir, né? Comprimir, reduzir o volume. E, consequentemente, nós vamos ter uma diminuição na temperatura, porque, relembrando, V e T são diretamente proporcionais. Quando nós tivermos isso, ó, o trabalho, quando nós tivermos essa situaçãozinha, ó, que é que a gente nota com relação aos sinais, né, dessas variáveis. Ó. Quando o volume diminui de um gás, né, quando nós tivermos uma compressão, o trabalho vai ser negativo. Né? Por quê? Porque o ΔV é negativo. E a variação da energia interna também vai ser negativa. Por quê? Porque o T vai diminuir. Ó. Temperatura final menor do que a inicial. Então, se você fizer essa relaçãozinha ΔT, o resultado é negativo, consequentemente o ΔU também é negativo. Então aqui nós vamos ter dois valores negativos. Esses valores, que nós lembrando lá na matemática, quando nós tivermos dois números negativos, eles se somam, né? E o resultado também vai ser negativo, tá? Ou seja, então a gente vai concluir aqui, ó, que ΔU, como o ΔU, aqui é o ΔU e o trabalho vão ser negativos, então o resultado também é negativo, ou seja, o Q, né, que é a quantidade de calor, também vai ser negativo, ou seja, quando nós tivermos uma compressão ou uma contração isobárica, o meu sistema tem que perder calor. Então esse sistema tem que estar perdendo calor, né, para uma fonte externa. Tá? E assim vai acontecer o que? Uma contração, vai reduzir o volume e vai ter uma redução na temperatura. Tá? Então, essas são duas análises, né, baseadas, né, no comportamento, né, da transformação isobárica. Pronto, agora vamos fazer alguns exemplos, né, para a gente aplicar essa parte teórica. Ó. Sobre os gases monoatômicos e ideais que passam por um processo de transformação isobárica, podemos afirmar corretamente que... Tá, então vamos relembrar aqui a fórmula, né, da primeira lei da termodinâmica. No processo isobárico, a gente não simplifica nada aqui, ó, Q igual a ΔU mais trabalho. Não dá para simplificar nada. E transformação isobárica, só relembrando, é uma transformação em que a pressão permanece constante e o volume vai variar de forma diretamente proporcional à temperatura. Então vamos analisar aqui agora os itens. Né? O item A. Toda a quantidade de calor cedida ao sistema será transformada em trabalho mecânico? Não, né? Ó. Se fosse todo o calor transformado em trabalho mecânico, esse ΔU aqui seria zero, né, pessoal? Tá? Então esse ΔU para o calor se transformado todo em trabalho seria zero, mas não é, né? Porque nós temos variação da temperatura. Então, vou apagar aqui. Então, a gente vai concluir que esse item aqui é falso, né? Ó. Tá? Exatamente por isso. Porque a minha variação da energia interna não é zero. Então, esse valorzinho aqui, então o Q, ele vai se converter nas duas coisas. Vai variar a energia interna e vai realizar trabalho.
Item B, né? Agora vamos analisar o item B aqui. A quantidade de calor cedida ao sistema é diretamente proporcional à sua variação de temperatura. Diretamente proporcional? Não, né, galera? Tá? Quem é diretamente proporcional à variação de temperatura é a variação da energia. É verdadeiro, né? Desculpa aqui. Ó, pela formulazinha aqui, ó, Q é igual a MC delta T, ou seja, é diretamente proporcional ao delta Tzinho aqui, ó. Então é verdadeiro, beleza? Vamos agora para o item C, ó. A energia interna do gás permanece constante? Não, né? Por quê? Porque o ΔU ele depende da variação da energia interna. Ou seja, como aqui nós vamos ter variação de temperatura, nós também vamos ter variação da energia interna. Ou seja, ela vai mudar. Ou seja, não vai permanecer o mesmo valor. O item D aqui, ó. A variação da energia interna ΔU é inversamente proporcional à variação volumétrica ΔV. Falso, né? Por quê? Porque o ΔU é diretamente proporcional ao ΔV. Ou seja, quanto maior o ΔV, maior o ΔU. E o item é, ó, a temperatura do gás varia, mas não há troca de calor entre o sistema. Vai haver troca, né? Ó. O ΔU aqui, ó, vai ser... vai ter um valor, né? Porque vai ser um processo isobárico, tá? Por quê? Por que o ΔU vai mudar? Porque vai mudar a temperatura e vai realizar trabalho também, tá? E vai haver troca de calor, né? Tudo isso aqui, ó, variação da energia interna, mas o trabalho foi devido a um calor ou ganho, né? Ou perdido pelo meu sistema, ok? Então é falso o item A. Então o item correto é o item B. Em uma transformação isobárica, a pressão do gás é o quê? Vamos relembrar. A pressão do gás é constante, né? E sua energia interna aumenta, ó, a energia interna vai aumentar se a diferença entre... Então a gente relembra lá a relação da primeira lei da termodinâmica. Eu estou expressando aqui a primeira lei em relação à variação da energia interna. Então a variação da energia interna vai ser a subtração entre o Q, que é o trabalho, menos trabalho não, calor, né, menos o Tzinho aqui, que é o trabalho. Para essa expressão aqui, ó, ficar positiva, ou seja, para o ΔU, para a gente ter um aumento, né, na variação da energia interna, que tem que acontecer, ó. A diferença entre esses dois valores tem que ser o quê? Positivo ou negativo, tá certo? Então a diferença entre o Q, né, que é quem? Quantidade de calor, e o trabalho tem que ser também. Então, para mim ter esse valor ΔU, ó, aumentando, ou seja, positivo, então essa diferença também tem que ser positiva, ou seja, o item correto é o item E. Mais um exemplo, ó. Um gás ideal sofre uma compressão isobárica, ou seja, ele é comprimido a pressão constante, sob pressão de 4 vezes 10 a terceira Nm², e seu volume diminui 0,2 m³, ou seja, compressão, volume reduz, né? Durante o processo, o gás perde 1,8 vezes 10 a 3 joules de calor. Então, a variação da energia interna do gás foi de... Essa aqui é uma questão que é muito importante a gente relembrar, aquela questão dos sinais, né? Do jogo de sinais das variáveis, tá certo? Então, vamos organizar aqui os valores, ó, os dados. Primeira informação que foi dada para a gente, ó, compressão isobárica, ou seja, nós temos uma transformação a pressão constante, tá? Isobárica significa a pressão do gás não vai mudar, a pressão do meu sistema, né? Nós temos ainda que a pressão do gás foi dada a 4 vezes 10 a 3 Nm², e o volume diminui, ó. Então, se o volume diminui, nós temos uma compressão e o valor do ΔV, ó, vai ser negativo. Ele diminuiu, né, o ΔV aqui, ó, 0,2 m³. Durante o processo, o gás, ó, ele cedeu, né, ele perdeu o calor, ou seja,
esse calor é negativo, ó, menos 1,8 vezes 10 a terceira joule. E ele quer que a gente encontre a variação da energia interna ΔU, tá ok? Então, a gente relembrando lá da nossa relação, né, da primeira lei termodinâmica, ó, ΔU é igual a Q menos T, né? Calor menos trabalho. O calor a gente já tem o valor aqui, ó, direto. Agora falta a gente determinar o trabalho para a gente depois encontrar o valor da variação da energia interna. Como é que nós determinamos o trabalho? O trabalho é produto da pressão vezes a variação de volume. Nós temos os dois aqui, ó, P e ΔV. Fazendo aqui a substituição, ó, trabalho é igual a P vezes ΔV. O valor do P, ó, 4 vezes 10 a terceira. Isso vai multiplicar a variação do volume, então vai ser vezes menos 0,2. É bom a gente colocar em parênteses para não confundir, tá certo? Porque se às vezes a gente coloca aqui sem ser entre parênteses, a gente pensa que é uma subtração, tá certo? Mas aqui eu estou multiplicando. Primeira coisinha, nós vamos fazer o jogo de sinais. Todo esse termo que está aqui fora é positivo, ó. Então, mais vezes menos dá menos, e a gente faz esse produto. 0,2 vezes 4, nós vamos encontrar menos, né, 0,8, e a gente repete aqui a potência de 10. Então, encontramos o valor do trabalho, agora a gente volta para cá, para a relação matemática da primeira lei. Ó. ΔU igual a Q menos T, né, ó. Substituindo agora, ó, o Q é menos, né, 1,8 vezes 10 a terceira, menos o valor do trabalho, ó. Aí a gente coloca aqui entre parênteses, né, para não esquecer o sinalzinho daqui, ó, do trabalho. Então fica menos 0,8 vezes 10 a terceira. Primeiro faz esse jogo de sinais aqui, ó, menos com menos vai dar mais, né? Então vai ficar menos 1,8 vezes 10 a terceira mais 0,8 vezes 10 a terceira. A gente nota aqui, ó, que esse valor é comum, né? Ó, 10 a terceira está aqui e 10 a terceira também está aqui, ó. Aí lá na matemática a gente faz o que? A gente faz bota esse termo em evidência, né? Ou seja, esse termo vai se repetir, ó, e a gente faz o que? Soma ou subtrai, né, os dois valores aqui. Ó. Como os sinais são diferentes, né, ó, aqui é menos, aqui é mais, então vai ser uma subtração. Então vai ficar o maior, que é 1,8, menos o menor, que é 0,8, vai dar 1, né? E conserva o sinal do maior, que é o 1,8. Então aqui o resultado vai dar menos 1 vezes 10 a terceira, né? Esse termo que a gente tinha colocado em evidência, a gente repete aqui, ó. Vai ser menos 1 vezes 10 a terceira joule, que é o item D, ok? Deixa eu só apagar aqui para a gente não atrapalhar no próximo. Então, continuando, ó, agora vamos falar da transformação adiabática, né? Essa foi uma transformação que nós apresentamos na aula passada, tá? Porque a gente tinha apresentado no estudo dos gases as três transformações: isotérmica, isobárica e isovolumétrica. E a gente incluiu uma nova, na nova transformação que chama-se adiabática. E nessa transformação ela tem a seguinte característica: não existe troca de calor com o ambiente, ou seja, a quantidade de calor Q é igual a zero. Esse tipo de transformação, normalmente, como é que ele ocorre no dia a dia? Quando eu tiver o meu sistema todo isolado termicamente, se eu boto um isolante térmico lá, né, sei lá, tem uma caixa, né, aí eu boto um isolante nela, e essa isolação não vai permitir que haja troca, né, entre o meu sistema e o ambiente externo. Ou tem outra situação que essa transformação acontece quando ela ocorrer muito rapidamente, sei lá, com uma seringa, né? Se você empurrar aquela seringa muito rapidamente, então ali não vai haver troca de calor, ok? Mesma coisa de uma bomba de encher pneu, se você empurra aquele êmbolo muito rápido, né? Então ali não acontece troca de calor, então a gente pode considerar um processo adiabático, se for muito rápido ou se for o sistema estiver isolado termicamente.
Aí a gente vem aqui para a nossa primeira, para a expressão, né, da primeira lei da termodinâmica. A gente vai ter o seguinte, ó, que é a quantidade de calor é igual a ΔU mais trabalho. Então, ó, a gente vai ver que esse valor aqui é zero, ó. Então a gente já vai dar para simplificar alguma coisa aqui, cara. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer uma mudança aqui, ó, desses termos, tá certo? Ó. Então aqui a gente vai observar o que, ó, ΔU, ó, eu passo o trabalho para o outro lado, como ele está somando, vai subtraindo, então ele vai ficar negativo, ó. Então ΔU é igual a menos o trabalho, ou seja, quando nós tivermos uma transformação adiabática, toda variação da energia interna, ou seja, se eu tiver um aumento de temperatura, uma diminuição de temperatura, o que é que vai acontecer? O gás vai realizar um trabalho, e o valor do trabalho em módulo, ou seja, a gente vai tirar o sinalzinho, ele vai se transformar todo em trabalho. Então a variação da energia interna vai ser igual em módulo, ou seja, tira o sinal, em módulo do trabalho que o sistema realiza com o meio externo. Ou seja, toda a energia interna vai ser usada para realizar trabalho. Ok? Então, a gente vai analisar duas coisas. Quando nós tivermos uma expansão adiabática, não vai haver troca de calor, tá? E nós vamos ter o seguinte, o trabalho vai ser positivo, né, porque está aumentando o volume. E o que é que vai acontecer com a variação da energia interna, galera? Ó, esse valorzinho aqui vai ser positivo. E esse valor aqui, ó, da fórmulazinha já é negativo, ó. Aí faz o joguinho de sinais, ó, menos vezes mais dá menos. Então, a variação da energia interna vai ser negativa, tá? E o que é que vai acontecer? Nós vamos ter uma diminuição na pressão, tá, do gás. E agora nós vamos analisar, deixa eu apagar aqui também, né, para não ter problema. Nós vamos analisar quando nós tivermos uma compressão adiabática, tá? Então, quando o gás for comprimido adiabaticamente, né, sem troca de calor, o trabalhozinho aqui vai ser negativo, porque compressão diminui o volume, ó. Então, P ΔV, ó, ΔV sendo negativo, então o trabalho também é negativo. Então, a gente coloca aqui, fazer aquele joguinho de sinais, ó, menos, e aqui, o sinalzinho de menos da forma, ó, menos vezes menos dá mais, né? Então, ó, voltando aqui, então, ó, a variação da energia interna vai ser positiva, tá? Ou seja, nós vamos ter um aumento na temperatura. Tanto a pressão como a temperatura vão sofrer uma elevação, tá? Então a gente pode concluir o seguinte, a partir dessas análises aqui, ó. Quando o gás sofrer uma expansão, né, ele aumentar o volume, é porque nós tivemos um aumento na temperatura. Ou o contrário, né, quando a temperatura do gás aumentar e não haver troca de calor do gás com a fonte externa, nós vamos ter o que? O gás vai sofrer uma expansão, vai aumentar o volume dele. E quando a temperatura do sistema diminuir, né, sofrer um resfriamento, por exemplo, o que é que vai acontecer? O gás vai sofrer uma compressão. Tá? Isso aqui basicamente, galera, é o que a gente observa, por exemplo, aqueles spray de... Quando a gente vai usar o spray de desodorante lá, né, a gente observa que ele fica frio, né? Tá certo? Então o que é que está acontecendo ali, ó? Ali a temperatura está diminuindo, né? Mas por quê? Ó? Porque ali houve uma expansão lá internamente, quando a gente empurra aquela partezinha que vai sair o spray, né? Então ali, quando a gente empurra, ali vai haver uma expansão dentro, né? Na realidade é assim, quando você empurra, você mexeu lá no gás, aí ele vai depois empurrar, né, o êmbolozinho para cima, ou seja, expandiu. Por isso que nós vamos notar que a parte do recipiente fica geladinha, né, fica mais fria. Exatamente por isso, ó. Teve uma expansão adiabática do gás dentro, né, do recipiente e, consequentemente, a temperatura diminuiu. Mas por que isso? Porque, ó, o recipiente, né,
o recipiente lá do desodorante, do spray, né? Ele não troca calor com a parte externa, tá? Então por isso que ele vai esfriar, exatamente por esse princípio aqui da transformação adiabática, tá? Outro exemplo, né, é quando a gente vai misturar lá um champanhe, tá? Quando a expansão do gás acontece, a gente normalmente agita, né? Aí vai até haver a expansão lá do gás, né? E ela vai empurrar a rolha para fora, né? Então não vai haver troca de calor com o ambiente externo, né? Então houve uma expansão e a garrafa de champanhe vai ficar mais fria ainda, tá certo? Vamos a exemplos agora. Em relação às transformações adiabáticas, assinale o que for correto. Nas compressões adiabáticas, a temperatura e a pressão dos gases diminuem. Vamos ver aqui na fórmulazinha. Compressão, né? Quando a gente lembra em compressão, o trabalhozinho vai ser negativo, né? Trabalho negativo. Então, menos com menos dá mais, tá? A temperatura e a pressão dos gases diminui? Não, né? Quando o ΔU é positivo, significou que nós tivemos um aumento na temperatura. Então, aqui é falso, né? Tá? Então, a temperatura aumenta. Se o ΔU, meu ΔU é positivo, a temperatura também vai aumentar. Quando nós tivermos uma expansão aqui, que é o item B, nas expansões adiabáticas, o que acontece? Nós vamos ter o seguinte: expansão significa que o trabalho é positivo. E aqui menos vezes mais dá menos, ou seja, o que é que não vai acontecer? Nós vamos ter o que? Uma redução na temperatura. Então ele está falando aqui que a temperatura vai aumentar, né? Então aqui é falso, né? O trabalho aqui, como ele é positivo, o que vai acontecer? Consequentemente, fazendo o jogo de sinais, o ΔU vai ser menor do que zero, ou seja, a temperatura vai sofrer uma redução. Item C. Nas transformações adiabáticas, a troca de calor entre o gás e o meio externo é nula. Transformação adiabática não tem troca de calor, né, galera? Então é verdadeiro, né? Então, verdadeiro. Toda transformação adiabática, esse termo adiabático está relacionado a um sistema isolado que não troca calor, né, com o meio externo. Item D, só para a gente finalizar analisando os outros, né? O item D, nas transformações adiabáticas, a temperatura do gás permanece constante? Falso, né? A temperatura do gás permanece constante, que nós tivermos uma transformação isotérmica. E aí, o último, em uma expansão adiabática, a energia interna do gás tende a aumentar. Expansão, né? A gente relembra, expansão, o trabalho é positivo, então mais vezes menos dá menos, então o ΔU tende a diminuir, o ΔU tende a ser negativo, ok? Mais uma, item C, o item corretinho. Um gás monoatômico ideal sofre uma expansão adiabática, realizando sob um pistão um trabalho termodinâmico igual a 400 joules. Qual é a variação da energia interna do gás em joule? Então, vamos organizar aqui os dados primeiro. Como nós temos uma expansão adiabática, a adiabática significa que não tem troca de calor, que é igual a zero. O gás sofre uma expansão, ou seja, o trabalho vai ser positivo e o valor vai ser 400, né, joule. E temos uma variação da energia interna, que é o valor que a gente precisa encontrar, ou seja, que é o comando da questão. Qual é a variação da energia interna do gás em joule? Vamos lá para a primeira lei da termodinâmica. A gente simplificando, né, sumiu o que, né? Então, ΔU vai ser igual a menos o trabalho. Então, aqui substituindo, Q vai ser igual a menos o valor do trabalho, é 400, então dá menos 400 joules, é o item A. Tá? É muito importante na hora das respostas a questão do sinal, viu, galera?
Tá? Se você colocasse esse sinalzinho aqui negativo, ó, do 400, tá? Então é importante aquele jogo de sinais que a gente mostrou na aula passada, tá? Porque aqui, ó, tem o 400 também, ó, positivo, tá certo? Então por um sinalzinho você pode errar a sua resposta, tá? Um pistão comprime um gás realizando um trabalho de 600 joules sobre ele. Considere que o pistão não permite a troca de calor entre o gás e o meio externo e que a transformação ocorreu muito rapidamente. Indique a variação interna sofrida pelo gás. Dados, ó. Primeira coisa, ó, o pistão foi comprimido, ó, então o trabalho vai ser negativo, ó, e o valor dele é 600 joules. Tá? Joguinho de sinais, né, que a gente falou, importantíssimo. Ele diz aqui que o pistão não permite troca de calor, ó. Então o calor é igual a zero, então é um processo adiabático. E ele pede, né, para a gente determinar o ΔU. ΔU, né, na transformação adiabática é igual a menos o trabalho, ó. Substituindo aqui, ó, ΔU vai ser igual a menos, o trabalho é negativo, ó, é bom a gente colocar entre parênteses. Aí joguinho de sinais aqui, ó, menos com menos dá mais, então ΔU igual a 600 joule, é o item A. Aqui até a questão do sinal não daria problema, né, porque não tem um menos 600, né, na resposta, mas é bom ficar muito ligado a essa questão dos sinais, okay? E esse último para a gente encerrar a nossa aula de hoje, ó, um gás monoatômico, é do nosso livro lá, ó, página 112. Um gás ideal monoatômico é comprimido adiabaticamente, sofrendo uma variação de temperatura de 600 Kelvin. Sabendo que N é igual a 3 mol, o calor específico é 3 calorias mol Kelvin. O R, 2 calorias mol Kelvin, constante universal dos gases, e 1 caloria ela vai corresponder a 4,2 joules. Então determine esses itens, né? Vamos primeiro organizar os dados, ó. Primeira informação foi o ΔT, ó, 600 Kelvin. Deu N, que é o número de mols, que vale 3. Deu o valor do calor específico, ó, 3 calorias mol Kelvin. Deu o valor da constante universal, ó, 3 calorias mol Kelvin. E deu também essa relação aqui, ó, 1 caloria equivale a 4,2 joules. Porque as respostas vão estar em joule, por isso que nós vamos ter que fazer uma mudança de unidade aqui, tá? O item A, ele pede para a gente calcular a quantidade de calor trocado, ó. Agora a gente nota aqui, ó, comprimido adiabaticamente, ó. Então adiabaticamente, galera, não há troca de calor. Se não há troca de calor, então o que? Igual a zero. O item B pede para a gente determinar a variação da energia interna do gás em joule, ó, joule. Por isso que ele deu essa relação entre caloria e joule. Então ΔU, ó, é igual a 3,5 de NR ΔT. Nós já temos os valores aqui, a gente substitui, ó. ΔU vai ser 3,5 de N, ó, que vale 3, vezes, né, o R, que vale 2, e vezes o ΔT, que está aqui, que vale 600, né? Aqui a gente pode simplificar o seguinte, ó, o 2 com o 2, ó. Por quê? Para simplificar, porque 2 dividido por 2 dá 1, né? Aí a gente faz ali as outras continhas ali, vamos ver aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9, né? Vezes 600. Aí a gente multiplica 9 vezes 600, ó. 9 vezes 6 dá 54, aí acrescenta só os 2 zeros. Então dá 5.400 calorias. Agora nós vamos precisar transformar isso em joule, né? Ó. Pode fazer uma regrinha de 3, tá? Ou então, galera, sabe o que você faz? Ó? Você multiplica logo o valor por 4,2 para obter em joule. Então vai ficar 5.400 vezes 4,2, ou seja, ΔU vai ser 22.680 joules e o resultado é positivo. O item C, ele pede para a gente determinar o valor do trabalho.
certo? Aí a gente vem lá para a nossa expressão, né, da primeira lei da termodinâmica, quando nós tivermos um processo adiabático. ΔU é igual a menos o trabalho, a variação da energia interna é igual a menos o trabalho. Então, substituindo aqui, ó, ΔU a gente encontrou que foi 22.680 igual a menos o trabalho, tá? A gente faz o seguinte, ó, se a gente multiplicar por menos 1 do lado e do outro, ó, vezes aqui, né, nós vamos multiplicar esse valorzinho aqui por menos 1 e aqui também a gente multiplica por menos 1, tá? Eu quero que o trabalho fique positivo, tá certo? Então, ó, menos com menos dá mais, então o trabalho fica positivo. E esse valorzinho aqui, ó, aqui é positivo, né? O 22.680 é positivo, mais vezes menos dá menos. Então o resultado final aqui, ó, que o trabalho vai ser igual a menos 22.680 joules. Então a gente encerra aqui essa aula com relação aos processos termodinâmicos, né, de transformação isobárica e adiabática, influenciando, né, na primeira lei da termodinâmica. Um abraço e até a próxima.